Graça e paz, irmãos. Vamos orar de novo um pouquinho. Querido Pai, agradecemos ao Senhor esta nova oportunidade de estar diante do Senhor. Nos encomendamos ao Senhor tudo nosso ser, tudo o que nós somos. Sabemos que somente o Senhor pode fazer a sua própria obra. Isto nos alegra muito, Senhor. Nos confiamos integramente na obra do Teu Santo Espírito. Glorifica o Teu santo nome, em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, com a ajuda do Senhor, vamos dar continuidade ao que ontem, amanhã, estivemos introduzindo. Vamos de novo a tomar aquele verso de Marcos. Abramos de novo no capítulo 4 do livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. São os versos 26 até 29, só para lembrar de novo. Disse ainda o Senhor Jesus: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Esse homem é o Filho do Homem, o nosso Senhor Jesus. E essa terra somos nós. Oxalá sejamos a boa terra. Depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e se o passar do tempo, para que o propósito de Deus se vai cumprindo. E a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica primeiro a erva. Acho que nós ontem ficamos neste ponto parados, na erva. Sim, todos queremos chegar ao grão cheio na espiga, mas temos que passar primeiro pela erva. Primeiro a erva. Depois a espiga. A espiga parece o grão, mas ainda não tem o conteúdo. Tem a casca de fora. Podemos falar, como estávamos ouvindo ontem à noite, podemos ouvir a doutrina exterior. Essa é a espiga, essa é a parte parecida, mas ainda não tem o conteúdo. É uma ideia doutrinal acerca do assunto, e é uma parte do processo, mas é ainda só espiga. Depois a espiga. E, por fim, aleluia, o Senhor que está esperando mais que nós. O Senhor estava esperando Abraão, amém? Abraão ainda tinha muita força. Abraão estava esperando a Deus, mas Deus estava esperando Abraão. Deus estava esperando que Abraão já não pudesse ajudar por si mesmo. Então, quando Abraão já não podia ajudar mais, então chegou a hora de Deus. Depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. A ceifa é no final do processo. O grão cheio na espiga é no tempo
da ceifa. Mas para a ceifa tem que passar primeiro o período da erva, e então o período da espiga, e então, por fim, dar plenamente lugar à vida mais plena do grão da semente que foi originalmente semeada, para que agora o grão cheio possa ser a madurez daquela semente agora reproduzida. Amém? Vamos mirar junto com este outra passagem que está, segundo vejo, intimamente relacionado com este. Vamos a João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Ontem limos no capítulo 16 aquela parte que falava: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará. Guiará a igreja num processo longo de edificação a toda a verdade plena, que é a economia de Deus plenamente conseguida, alcançada, atingida. Mas agora no capítulo 14, de novo vamos ver verso 17, depois 20 e 21. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vosotros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivireis. Naquele dia, quando vivamos, por causa de que Ele vive, e porque Ele vive em nós. Então agora vem esta outra palavra: naquele dia vos conhecereis. Aqui está falando de um conhecimento, obviamente, não somente doutrinal, é um conhecimento espiritual, é um conhecimento que vem da luz da vida. Vivereis, então conhecereis. Aqui fala três coisas que nós conheceremos pela vida do Espírito. Fala estas três coisas. Primeira coisa, que eu estou em meu Pai. A primeira coisa que conheceremos na vida é acerca do relacionamento que tem o Filho com o Pai. Conheceremos acerca do Filho de Deus, acerca do Filho do homem. Eu estou em meu Pai. Não somente na eternidade, como Filho de Deus, como Verbo que estava com Deus, e era Deus, através do qual Deus criou todas as coisas. Mas aquele mesmo Verbo se fez carne, tomou a nossa natureza também. Agora não somente Ele é o Filho de Deus, mas também Ele é o Filho do homem. E agora a nossa natureza humana nele foi passada pela cruz para ser liberada, foi ressuscitada com Ele, foi ascendida com Ele, foi sentada com Ele em lugares celestiais e já foi glorificada. Paulo fala aqueles que antes Ele conheceu, a estes predestinou, aos que predestinou para ser feitos conformes à imagem do seu Filho, a estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também, e fala em passado,
um fato divino. A estes também, aos justificados, chamados, predestinados, conhecidos de antemão, a estes também glorificou. Quando nós fomos glorificados, quando Ele, que assumiu a nossa natureza, foi glorificado, a natureza humana, assumida pelo Verbo Divino, foi glorificada nele. Então, quando fala aqui, primeiro assunto que vocês conhecereis que naquele dia, quando vocês estão vivendo a minha vida, porque eu estou vivendo, vocês vão conhecer pela luz da vida quem sou eu, como filho de Deus, mas também como filho do homem glorificado. Esta palavra aqui, que eu estou em meu Pai. O Espírito, na primeira parte da história da igreja, como ontem lembrávamos, fiz este ênfase primeiro. Primeiro, o que o Espírito começou a ensinar à igreja, tomando da palavra de Deus que foi completa na geração apostólica, o Espírito começou a mostrar às novas gerações quem é Deus. Israel conheceu Deus. Israel fez a confissão do monoteísmo, a primeira confissão do monoteísmo. Conhecer a Deus. Deus mesmo falou para eles: vocês são os meus testemunhas de que eu sou Deus, não há outro Deus. Mas como nosso irmão lembrava ontem, o começo do Antigo Testamento, semelhante a esse começo de João. Gênesis começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. E agora João começa agora no Novo Testamento, no princípio, assim vai falar da criação, mas agora o Novo Testamento está vindo algo mais. O Novo Testamento está mostrando agora o Filho. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra, já era o Verbo. E o Verbo era com Deus. Está confessando ao Filho junto com o Pai. E o Verbo era Deus. Está confessando também não só a personalidade do Filho com o Pai, sino a divindade do Filho como aquela mesma do Pai. Então agora sim, bom, todas as coisas, o céu e a terra, por Ele foram feitas. E sem Ele, nada do que foi feito, foi feito. Agora, João introduz a revelação do Filho na deidade. Em Gênesis, aparece Elohim, Deus. Sim, terminação plural, os trinitários achamos que é um indício da trindade. Sim, tem outras palavras no Antigo Testamento, quando Deus fala em plural: façamos o homem, desçamos, quem irá por nós, etc. E outras passagens onde a trindade é introduzida suavemente. Mas a partir do Filho de Deus, Deus fica mais claro, mais revelado. Deus, o Pai, é amor e tem um Filho para o qual Ele faz tudo. E tudo faz com Ele. E tudo faz para Ele. O Espírito tocou esta tecla no princípio da história da igreja. Eu vivo, vocês também viverão. E naquele dia, vocês conhecereis que eu estou no meu Pai. Eu estou no meu Pai. Isso não começou só depois da ascensão. Isso bem antes da encarnação, bem da eternidade. Sempre o Filho tem estado com o Pai e tem estado no Pai. Olha como fala João no capítulo 1. Vamos ler ali uma expressão. João, capítulo 1.
verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, este é o Verbo, este é o Filho. O Deus unigênito que está no seio do Pai. Agora João está confessando aquilo que o Senhor Jesus falou que nós conheceríamos, que o Filho está em Deus, no Pai. O Deus unigênito que está no seio do Pai e quem o revelou. O Verbo veio do seio do Pai, assumiu a nossa natureza completa. Ele foi feito homem agora. A natureza humana completa como foi criada no princípio por Deus antes da queda. Ele assumiu espírito humano, alma humana, corpo humano, a mesma pessoa do Verbo divino. Aquele que estava com o Pai, ele se fez homem como nós. Pai, nas tuas mãos eu encomendo o meu espírito. Ele tinha espírito, com minúscula, espírito humano. A minha alma está muito triste até a morte, falou ela, a minha alma. Ela falou da sua alma. Isaías 53 falava que ele poria a sua vida até a morte, a vida da sua alma. Também a vida do seu corpo. Ele tinha um corpo. Pai, me preparaste corpo para fazer a tua vontade. Deus quer que a vontade de Deus seja feita na carne. Deus fez o homem, espírito, alma e corpo. A carne tinha uma esfera mais ampla que o pecado. Mas o homem vendeu a sua natureza ao poder do pecado. Agora o poder do pecado opera na carne. Mas o Senhor se fez carne, como aquela carne que era Adão antes da queda, para vencer na carne ao pecado, condenar na sua carne e na sua morte o pecado que estava na carne. Ele venceu na carne, como homem. Oh, o diabo podia falar, não sabemos quem você é, lá na sinagoga. Você é o Filho de Deus. Mas eles não querem confessar que ele veio em carne. João, na primeira epístola, fala que o espírito do anticristo não quer confessar que o Filho veio em carne. Porque ele venceu, o Filho de Deus venceu como Filho do homem, em carne. Ele foi provado em tudo como nós, mas venceu. Irmãos, os primeiros assuntos que o Espírito começou a ensinar à igreja é acerca do Filho de Deus, da relação, do relacionamento do Filho com o Pai. O assunto da Trindade, o assunto da encarnação, foi aquilo que ocupou, por obra do Espírito Santo, a igreja nos primeiros séculos. Ontem lembramos rápido o assunto da divindade, da Trindade, sem entrar naquilo, só lembrando. Porque todos estes dogmas não são somente dogmas, são os fatores orgânicos da visão geral da economia divina. Quando Deus mostra a visão aberta, aquela visão tem muitos fatores vivos, orgânicos, todos presentes, todos em ordem. Deus, o Pai, pelo Filho, pelo Espírito, no Espírito dos irmãos, na alma dos irmãos, no corpo dos irmãos, não só individualmente, mas corporativamente. A igreja, o grande gigante, Cristo, o Pai, pelo Filho, pelo Espírito, incorporado na igreja. Tudo aquilo tem fatores. Se me perdoem essa palavra, fatores, elementos, estou falando literariamente. É uma fórmula, é o plano de Deus. Paulo falou, o grande mistério é Cristo.
em vós a esperança da glória. Uma fórmula pequena, mas quanto conteúdo debaixo de cada palavra. Debaixo da palavra Cristo, lá está a eternidade, lá está a divindade, lá está a criação, o Criador, lá está o revelador, lá está aquele que falou pelos profetas, aquele que foi profetizado, que foi tipologizado, tipificado, aquele que se encarnou, aquele que foi homem com espírito humano, com alma humana, com corpo humano, com provas humanas, com vitória total contra o pecado, contra as tentações do diabo, contra a carne, contra o mundo, contra a morte. E ele ressuscitou dos mortos. Venceu, ressuscitou. Nosso espírito, completo, homem perfeito. E ascendeu como homem está à destra do Pai. Como homem está intercedendo. Como homem enviou o seu Espírito. Recebeu do Pai, tendo sido glorificado, recebeu o Espírito. E o Espírito traz para nós tudo o que Ele é. Tudo o que Ele fez. Assim como aquele óleo da Santa Unção, que era de azeite, trazia também mirra, trazia canela, trazia cálamo, trazia cássia, da cabeça, pela barba, até os pés. Assim o Espírito toma tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor fez. O Espírito não fala por si mesmo. O Espírito vem para nos trazer ao mesmo Filho. Por isso o próprio Filho podia falar, eu voltarei. Não vos deixarei órfãos. Eu voltarei de novo. Eu morarei. O Pai e eu veremos e faremos morada convosco. Bem, o Espírito é tudo que é do Filho. Então podemos falar claramente que vem o Filho, mas o Filho não vem sozinho. O Pai que mora em mim, Ele faz as obras. Deus estava em Cristo. O Pai em mim e eu neles. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, o único Deus, trino, um só Deus. Uma só natureza divina, uma só essência divina, mas que subsiste na pessoa do Pai, que gerou na eternidade sem princípio ao seu unigênito, que exala o seu Espírito que provém dele, também pelo Filho e, portanto, do Filho também. Este foi o primeiro assunto que o Espírito Santo começou a falar na história da igreja. Depois de falar que o Filho é Deus com o Pai, que o Espírito também é Deus, agora falou que aquele Cristo tem também natureza humana semelhante a nós. Antes de falar mais profundamente da expiação, da justificação pela fé, da vida cristã no Espírito, da edificação do corpo de Cristo, do propósito eterno de Deus, o reino de Deus, a economia divina. Ele tinha que começar a colocar o fundamento. Nesse mesmo fundamento, nós estamos e temos que estar no mesmo fundamento. Quando lemos lá em Marcos que o Senhor fala do reino semelhante a aquele homem que semeia aquela semente e primeiro sai a erva. Eu estou pensando, não estou dogmatizando, você pode escudrinhar, que aquela erva representa a revelação que foi vivida pela era patrística da igreja primitiva. Mas aquilo foi preciso, foi necessário. Sobre aquele fundamento, depois os escolásticos construíram aquelas grandes catedrais dogmáticas. E depois, acima deles, os grandes reformadores começaram a falar agora noutra tônica, a tônica da soteriologia. Primeiro era trinitário, depois
Cristologia. Então, Cristologia é, filho de Deus, filho do homem, vamos falar também do homem. Naqueles tempos, o Espírito começou a esclarecer a antropologia, porque a antropologia bíblica vai da mão da Cristologia. Naqueles tempos foi que aquele homem Pelágio falava que o homem por si só, sem precisar da graça, só pela força da vontade, pode fazer a vontade de Deus. Mas Agostinho não podia suportar aquilo. Ele conhecia a sua própria debilidade. Ele conhecia o que Paulo tinha falado em Romanos 7, que nós não fazemos aquele bem que nos queremos, sino que fazemos aquele mal que não queremos fazer, que temos um problema que não está fora de nós, sino que está em nossa carne. Então, no início da antropologia bíblica, o Espírito começou a enfatizar naquelas datas. Foi naquelas datas que houve as controvérsias acerca da humanidade de Cristo. Alguns falavam, como Eutiques, que a natureza de Cristo era somente uma, então não sabemos se era Deus ou se era homem. Depois, então, outro falava que não, que Cristo era duas pessoas. Nestório falava assim, que a pessoa do Filho era uma pessoa, que o homem Jesus humano era outra pessoa, e falava de duas pessoas, a pessoa divina na pessoa humana. O contrário, um monofisista, uma natureza, outro nestoriano, duas pessoas. Então o Espírito começou a trabalhar, até que veio outro concílio. Eu não estou saltando os concílios. Nós temos que ler os concílios à luz da Bíblia. Não a Bíblia à luz dos concílios. Algumas vezes os concílios se equivocaram quando saíram da palavra de Deus. A palavra de Deus, a expressão da condução de Deus, da autoridade de Deus. Mas a igreja tinha o Espírito Santo, mesmo que nós temos agora, ela tinha no passado. A mesma Bíblia que nós temos agora, eles tinham no passado. E eles procuraram o Espírito Santo, conforme a promessa de Deus, que Ele vos guiaria a toda a verdade e que Cristo edificaria a igreja. Ele começou a esclarecer o relacionamento entre a natureza divina e a natureza humana na mesma pessoa do Filho de Deus. Um só homem, que é o Filho de Deus feito um homem. É Deus enquanto Filho e é homem enquanto se fez carne. Mas carne não somente no sentido do corpo. Carne, como fala Pablo, no sentido de natureza humana. Em João nós falamos, o verbo se fez carne. Mas em Filipenses, olha, vamos ler. Olha como fala ali, Filipenses capítulo 2. Fala verso 6, Cristo subsistindo, olha essa palavra aqui, subsistindo, fala da subsistência, da hipóstase da pessoa do Filho, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou seja, que ele subsistia na forma de Deus, sendo igual a Deus, sendo a própria expressão da glória de Deus, a imagem mesma de Deus. Mas não usurpou aquilo para se manter com luta naquela posição. Antes, a si mesmo se esvaziou, a si mesmo é a pessoa do Filho antes da encarnação, assumindo a forma de servo. Já não fala somente de carne no sentido do corpo, agora inclui toda a natureza humana, com espírito humano, alma humana, corpo humano, tornando-se em semelhança de homens, não somente tomou corpo humano, ele se fez semelhante aos homens, ele se fez homem. Quando João fala, o verbo se fez carne, interpretamos no sentido que falou Paulo, carne no sentido de pessoa humana,
com espírito humano, alma humana, corpo humano. Assim tinha que lutar com o diabo. Tinha que ser aquele homem que Deus queria, porque Deus colocou seu filho como modelo para o homem. Quando Deus pensou no homem, olhou para seu filho. Filho, façamos o homem a nossa imagem. Mas qual é a imagem de Deus? Não é o filho. Ele é a imagem do Deus invisível. Primeiro existiu o filho e ele foi um modelo para o homem. Mas não somente o modelo. Também o filho tinha que ser a vida para preencher aquele modelo. Ele tem que ser a vida dos homens. Nele estava a vida eterna, a vida de Deus, que é a luz de todos os homens. Todo homem que recebe o Filho pode ser enchido do Filho, pode ser transformado na comunhão com o Filho, pode ser configurado à imagem do Filho. Esse é o propósito da nossa existência. Amém? Mas o assunto do propósito não se compreende no começo. Se compreende depois. Quando o herdeiro é menino, não se diferencia do escravo. O escravo, como falou o Senhor Jesus, não sabe o que faz o dono. O escravo não faz, mas Jesus falou, eu vou chamar vocês meus amigos. Por que agora amigos e não escravos? Porque os amigos agora compreendem o que Deus está fazendo. Quando nos lemos do grau cheio na espiga, lá estão os amigos, lá está a noiva, lá está aquele que é configurado a imagem dele. Mas enquanto o herdeiro é menino, é como um escravo. Não sabe ainda, Deus tem que mostrar. Quando você lê a história da igreja, muito poucos falavam do propósito eterno de Deus. E agora, nos últimos séculos, depois de muito trabalho de Cristo e do Espírito, é que Deus está abrindo isto. Já Paulo falou, mas parece que virou escuro de novo na Bíblia. Parece que aconteceu também com a igreja aquilo que aconteceu com Israel. Vocês lembram do que aconteceu com Israel? Vamos compreender isso aqui em Joel. Vamos a Joel. Joel. Capítulo 1, primeiramente, do livro de Joel. Joel, capítulo 1. Vamos ler o verso 4. Joel, capítulo 1, verso 4. Encontraram, meus irmãos? Aqui Deus está falando pelo profeta Joel, primeiramente para Israel. Mas vocês também lembram que aquilo que aconteceu com Israel é como uma figura do que acontece na igreja. Amém? Israel começou muito bem. Deus edificou um grande reino com Davi, com Salomão, edificaram a casa de Deus. Mas depois veio a apostasia, o afastamento, até ficar cativos na Babilônia. Mas depois o Espírito se movimentou no povo, começou a tirar algum povo, algum remanescente da Babilônia para voltar para Jerusalém, para voltar a construir primeiro o altar, como os irmãos enfatizavam. Então, os fundamentos da casa. Então, a casa de Deus. Então, a cidade de Deus, que podemos dizer que representa o reino de Deus, agora expresso, desde a casa, agora influenciando toda a vida. Mas, aqui fala em Joel o que aconteceria. O que deixou o gafanhoto cortador. Gafanhotos estes.
comeu algo, comeu o gafanhoto, comeu alguma coisa lá. No começo não era assim, mas o Senhor falou que viria esse gafanhoto cortador, comeu alguma coisa. E para pior vem outro gafanhoto depois. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E se levou mais longe o assunto. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O mais terrível este terceiro gafanhoto. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ou seja que o diabo que está lutando, se aproveitando da infidelidade do povo, e Deus permitindo, por causa daquela infidelidade, aquelas diferentes classes de gafanhotos foram comendo tudo. Quando você chega a Israel no tempo da Babilônia, está tudo derruído. Graças a Deus que tem também promessas no capítulo 2. No capítulo 2 fala o verso 19, 22, 24 e 25 assim. E respondendo lhes disse: eis que vos envio o cereal. Aleluia. O gafanhoto tinha se comido o cereal. Mas Deus fala: vos envio o cereal. O trigo, figura de Cristo na morte. A cevada, figura de Cristo na ressurreição. É a primeira cereal que é recolhido, a cevada, figura das primícias. Agora Deus vai voltar a devolver ao povo o cereal que o gafanhoto tinha comido. A gente tinha que pagar dinheiro para fazer missas, para tirar as almas do purgatório. Onde está o cereal? Onde está o vinho? Onde está o óleo? O gafanhoto comeu tudo. A fé que uma vez foi dada à igreja, o gafanhoto foi comendo. Quanta diferença! A epístola de Paulo aos Romanos, a epístola aos Efésios, quanta diferença com as bulas papais. As bulas falavam que se você é soldado, vê um soldado veneciano e você mata ele, você vai ter indulgências. Quanta diferença, não, irmãos? Muita coisa comeu o gafanhoto, verdade? Na história da igreja, nos séculos meios, naqueles tempos da pornocracia papal. Ainda aqueles remanescentes, os valdenses lá de baixo, conheciam um pouco, conheciam algo da Bíblia, mas ainda não a normalidade do começo. Mas Deus falou: você enviou o cereal e o vinho e o óleo. Aleluia! O cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Verso 22. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoreda dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. No final do verso 23, como outrora, a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército, que Deus mesmo enviei contra vosotros. A igreja também, como Israel, tinha que aprender o que aconteceria se não fosse fiel. Assim também como Israel foi parar na Babilônia, assim também há uma misteriosa Babilônia no Novo Testamento, lá no Apocalipse 17. Também tem povo lá que Deus reconhece como seu povo, mas tem que sair de lá para não participar
dos pecados, para não receber das pragas. De novo a voz do céu está falando ao seu povo, saí dela, povo meu. Parece que há uma semelhança entre a história de Israel tipológica e a história da igreja. Aquela semente que foi semeada foi completa. Não precisa acrescentar mais nada. Mas o diabo esteve trabalhando. O diabo semeou também um joio. Você vê, os gafanhotos estiveram trabalhando. Mas o Senhor falou que viria erva. Depois viria espiga. Depois viria grão cheio na espiga. Mas, irmãos, como poderiam os reformadores falar da justificação pela fé? Se o assunto de Cristo e da obra de Cristo não estava claro ainda. Estava na Bíblia, na mesma Bíblia que nós temos, mas eles não podiam ver o que Lutero viu depois. Era a mesma Bíblia, mas eles estavam confundidos. Você viu? O Espírito tinha que esclarecer primeiro a Trindade, então a encarnação do Verbo, então a expiação. Você vai ficar estranhado? No século XII, século XI, século X, a gente discutia acerca de expiação e grandes teólogos como Abelardo não sabiam que Cristo tinha morto expiatoriamente. Ele falava, um grande teólogo dos maiores daquela época, que a morte de Cristo na cruz foi como um exemplo para nós. Para nós também estar dispostos a morrer no momento preciso. Mas isso, o que significa a obra de Cristo? Um irmão lá, Anselmo de Canterbury, começou a ver um pouco o sentido expiatório da obra de Cristo. E somente começou pela expiação. Mas a expiação é a base da redenção. A redenção é a base da justificação. E essa é a base da reconciliação. E essa é a base da plena salvação de Deus. Calvino com Lutero vieram a justificação, uma primeira parte daquela centralidade da palavra de Deus que é a cruz. Grande coisa e necessária para nós, dogmática, a expiação pela cruz, a justificação pela fé. Mas esses foram só fundamentos para continuar a edificação. Mas tem que descansar toda a futura edificação nestes fundamentos. Fundamento da Trindade revelada, o fundamento da encarnação do Verbo, da obra expiatória dele da cruz, da justificação pela fé nele, a sua obra. Então agora a pessoa pode começar a ser regenerada. Antes eles pensavam que lá, quando o padre fazia aquele rito com água, já ficava regenerado. Regeneração pela água. Ritual. Mas a regeneração é só o começo da nova vida no espírito do homem. Paulo já falava da renovação também. Paulo falava da transformação pela renovação. Paulo falava da configuração a Cristo. Mas tudo isso tem a base da regeneração. E a regeneração tem que ter a base da justificação, da recepção de Cristo pela fé, para perdoar e regenerar. A morte para perdoar, a ressurreição e o Espírito para regenerar, renovar, transformar, configurar, etc. O Espírito tem estado trabalhando. Então agora olha o que fala ali, voltamos para João. Estamos no verso 20 do capítulo 14. Naquele dia,
quando nós vivamos pela vida de Cristo, naquele dia, vós conhecereis. Este é o conhecimento espiritual, ou seja, a participação na realidade de Cristo. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Primeiro assunto que temos que conhecer pela vida do Espírito. Agora, o segundo assunto. Agora passamos dos séculos patrísticos para os séculos meios. Depois da escolástica vem a reforma, vem o protestantismo. Então fala aqui. E, primeiro, eu estou em meu Pai. Esse é o relacionamento do Filho com o Pai. Na eternidade e agora. E na eternidade futura. Eu estou no meu Pai. Isto demorou séculos em ser aprendido pela igreja. Agora a segunda parte, agora vem a espiga, fala assim, e vós em mim. Essa segunda parte. O que o Espírito ensinaria à igreja seria que, assim como o Filho está no Pai, também nós estamos no Filho. Porque nós fomos colocados no Filho, o Filho teve que morrer, por causa de que nós fomos postos nele. Toda a nossa carga, toda a nossa vileza, toda a nossa ruindade foi posta nele. Ele teve que morrer em nosso lugar, expiatoriamente, para não ser remidos, perdoados, justificados, salvos da ira. A primeira parte, da ira, ainda não pela vida, isso vem depois da ressurreição, mas salvos da ira. Aquela salvação que se fala jurídica. A época da reforma, estive tocando naquela tecla. Depois que o Espírito ensinou de Deus, de Cristo, do Espírito, do Cristo Deus, do Cristo homem, o homem caído, necessitado da salvação, não como falava Pelágio. Então agora vem a necessidade de expiação. E Anselmo falou, sim, a morte de Cristo foi expiatória por causa de nós. Então agora sim, Lutero podia falar, o justo pela fé viverá. Agora, aqueles séculos da reforma, o Espírito começou a ensinar o assunto soteriológico. Ainda não a vida cristã. Tinha primeiro que ser perdoado. Tinha primeiro que ser justificado. Tinha primeiro que ser regenerado. Então, depois vem outro dogma. A vida cristã no Espírito. Mas isso vem depois da justificação. O Espírito, muito tempo, esteve lá trabalhando naqueles reformadores. E eles começaram a falar aquilo. Começou aquele combate. Lá o Concílio de Trento falava, se alguém fala que alguém é justificado somente pela fé em Cristo, seja anatema. Quanto tinha comido gafanhoto o assunto, não? Anatema, aquele que cresce, ser justificado em Cristo somente pela fé. Ou seja, São Paulo virou anatema, Gálatas virou anatema, Romanos virou anatema para o Concílio de Trento. Graças a Deus que o Espírito estava trabalhando lá. Lá tinha um irmão, João Calvino. O Concílio de Trento durou 18 anos. Aquele concílio para aquelas conclusões tão terríveis. Agora o Espírito trabalhava por fora. Já não estava pelo estabelecimento. Aquele estabelecimento agora era Babilônia. Agora tinha que sair de Babilônia. Agora o Espírito tinha que trabalhar fora. Como no tempo de João Batista, o Espírito trabalhou fora. Lucas 3, lá fala de Tibério César, dos tetrarcas de lá, de cá.
Lisânias, Herodes, Filipe, Anás, Caifás. Mas a palavra de Deus veio a João no deserto. Primeiro falou do estabelecimento, mas lá não tinha a palavra de Deus. A palavra de Deus passava pelo deserto. E assim aconteceu na época da Reforma. O estabelecimento não tinha luz. O imperador exigia a retratação de Lutero. Os bispos também, os príncipes. Mas ele tinha ligado a consciência dele à palavra de Deus, à luz, à obra do Espírito. E você lê os escritos daquela época, você vê qual era o trabalho do Espírito para todas as épocas, naquela época. Então, por isso eu falei ontem que o assunto da justificação da fé virou um novo, mas verdadeiro dogma. Nós temos que estar na Trindade, na encarnação, na morte, na ressurreição de Cristo, no Espírito, na justificação, etc. O etc. vem depois. O grau cheio vem depois. Mas tem que passar por aqui primeiro. Isso foi o trabalho do Espírito daquela época. A espiga. Foi uma época muito escolástica. Ainda os reformadores depois viraram escolásticos. Se fala da escolástica protestante. Virou espiga. Oh, como falou o Senhor, a igreja em Sardes, aquela depois de Tiatira. Os escapados, Sardes. Você tem nome de que vive, mas está morto. Você tem a casca, tem a doutrina, tem as palavras bonitas, como falava nosso irmão, mas não tem a vida. Então o Espírito começou a se movimentar pelos pietistas, pelos puritanos, que queriam uma verdadeira vida espiritual. Então depois veio o irmão William Law, e depois veio o irmão André Murray, e alguns irmãos começaram a viver primeiro e então ensinar a vida profunda no Espírito, a vida interior. Antes desse tempo, aunque a Bíblia era a mesma, o Espírito Santo era o mesmo, mas a gente não distinguia espírito de alma. A mesma coisa. Alma, espírito, a mesma coisa. Agora, o Senhor tem feito a diferença para nós. Oxalá, não só doutrinalmente. Precisamos conhecer muito bem essa diferença em nossa vida prática espiritual. O Espírito reagiu ao escolasticismo protestante através do pietismo. Irmãos como Franck, como Spener, outros irmãos, os puritanos, tiveram que sair, começar uma vida nova. Foi o Espírito. Mas o Espírito não tinha terminado. É a ceifa o fim. Por fim, a ceifa, fala a parábola. Por fim, uma longa história. Mas nós somos devedores a essa história. Nós estamos nos ombros deles. Mas como falava nosso irmão, o caminho é um caminho vivo. Esse caminho desde o começo foi somente Cristo. Ele é o princípio, Ele é tudo o caminho e só Ele, e Ele é o fim. Então, eu acho que na época da Reforma, esta segunda parte aqui do verso 20 do capítulo 14 foi especial. Conhecereis vós em mim. Ele, nós e agora, o ênfase. Mas na época da Reforma não tanto. Você podia falar da justificação da fé fumando charuto. Sim. Eu tenho lido de irmãs, tenho que falar entre aspas, que trabalham no clube fazendo striptease e depois vão à igreja luterana.
O irmão Aniceto falava para mim que o pastor luterano aqui no Brasil, de uma colônia no sul, falou que dos 2.000 luteranos, somente 26 serão regenerados. Porque eles eram luteranos por ter nascido na Alemanha. Mas uma coisa é nascer na Alemanha, outra coisa é nascer do Espírito. Então, esta terceira parte, que fala aqui, a primeira parte, naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai. Isso foi o ensino do Espírito nos primeiros séculos da história da igreja. E a segunda parte, e vós em mim. Isso foi a ênfase na época da Reforma. Já depois da época patrística, se assenta na época da Reforma. Mas para que o grau cheio na espiga, que não fique somente casca, somente doutrina, o Espírito começou nos últimos séculos a fazer o seguinte ensino. Já temos erva, já temos espiga, mas não temos como comer. A vida, o grão não tem nada, casca, só casca. Muitos irmãos falam, mas está aqui, de doutrina. E está bom, a doutrina se tem vida, se tem grau cheio. Então vem a época do grau cheio. E eu em vós. Eu em vós. Cristo em Cristo. Quanta coisa debaixo desse nome. Quanta coisa. Toda a teologia está lá. Toda a cristologia. A pneumatologia, a soteriologia, todas essas classes, todas essas doutrinas estão debaixo daquela palavra, mas graças a Deus que não somente estão as palavras acerca dele, está ele mesmo, em toda a sua realidade. Cristo agora em 2 letras. Não somente Cristo objetivo, primeiro tem que ser objetivo, mas agora ou seja, passando a nós, sendo dispensado a nosso Espírito, para nos regenerar, para nos dirigir, para nos inspirar, para nos guiar. Ou agora todos aqueles verbos que estão juntos com a palavra Espírito, com maiúscula, falam da função do Espírito. Aqueles nomes acerca do Espírito, Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Jeová, Espírito de Cristo, Espírito de Jesus, Espírito de Jesus Cristo. Esses nomes nos falam do ser do Espírito. Mas os adjetivos, Espírito de sabedoria, Espírito de graça, Espírito de poder, Espírito de amor, Espírito de domínio próprio, Espírito de glória, etc., etc. Os adjetivos nos falam dos atributos. E os verbos nos falam das funções. Os verbos. O Espírito vivifica, o Espírito convence, o Espírito guia, o Espírito ensina, o Espírito lembra, o Espírito transforma, etc., etc. Os verbos se referem às funções do Espírito. Agora, o assunto-chave é o Espírito. Sempre foi o Espírito, mas agora muito mais. Porque eu em vós é a terça parte. Esse é o grau cheio. Cristo formado na igreja. Já não somente casca, mas grau cheio na espiga. Cristo em nós. Cristo em nós. Essa palavra nós, 3 letras. N-O-S. 3 letras. Mas também quanta coisa debaixo dessas 3 letras. Debaixo daquela palavra nós está nosso espírito. Debaixo daquela palavra nós está nossa alma. Debaixo daquela palavra nós está também nosso corpo mortal. Aí está a regeneração, aí está a renovação, aí está a transformação, a configuração, a glorificação. Cristo em nós. Mas lá também está a igreja em Contagem. Aí está a igreja em Patos de Minas.
Está a igreja em Campos Gerais. Aí está o corpo de Cristo em nós. Cristo em nós. No espírito de cada irmão, de cada igreja, de toda a terra. Cristo na alma. Cristo trabalhando, ganhando, dominando aquela alma. Na era da escolástica, Tomás de Aquino tinha que domesticar Aristóteles. Como Averroes fez, como Maimônides fez, mas agora não temos que domesticar Aristóteles. O irmão falou que temos que domesticar agora o nosso eu. A nossa alma agora tem que ser domesticada. E deixamos Aristóteles para Tomás de Aquino. Temos outro problema mais grande agora, que somos nós. Mas eu em vós. Em vosso espírito, em vossa alma, vivificando o vosso corpo mortal. Amém? Regeneração, renovação, vivificação, glorificação, mas não só individual. Agora todos juntos na igreja da nossa cidade. E todas as igrejas juntas como irmãs, não na federação, não. Irmãs. Igrejas irmãs. O corpo de Cristo. É a terça parte. Foi depois do capítulo da época da reforma da soteriologia. Depois, então, vem o capítulo da eclesiologia. Mas a eclesiologia tem que vir depois da soteriologia. Temos que saber quem é salvo, quem está dentro, quem está fora, para compreender, então, a igreja. Foi depois da época da reforma e da vida santa dos irmãos que o Senhor começou a mostrar o corpo de Cristo. Mas não podemos começar por a igreja. Temos que começar por Deus, por Cristo, pelo Espírito, pela obra de Cristo, a expiação, a justificação, a renovação, a transformação, tudo aquilo que os cristãos vamos vivendo como irmãos isolados às vezes. Mas agora você não vai ser um gigante isolado. Agora você é um membro do corpo. Agora sim, depois de conhecer a Cristo, de conhecer a expiação, de estar justificados, agora sim o Espírito começou a falar. Agora vou falar da igreja. Agora sim vou falar da igreja. Nos últimos séculos, o Espírito começou a falar da igreja. Entre nós tem estado falando da igreja. Já desde o passado, os irmãos conhecem as histórias. Vocês têm lido aquele livro do irmão Ni, Quem Somos Nós? Aquele livro do irmão Stephen Kahn, com o mesmo título, falando da história do movimento do Espírito nos últimos tempos. Você lembra naquela mensagem do irmão Washmani chamado A Corrente do Espírito. O Espírito fez todo aquele trabalho, mas agora ele tem que fazer o último trabalho. O último trabalho é grão cheio na espiga. O último trabalho é a formação de Cristo no corpo de Cristo, pelo menos dos vencedores. Então agora vencedores também. Então passamos da igreja à escatologia, o último capítulo da teologia sistemática. Você viu que o Espírito seguiu os capítulos da teologia sistemática na história? Começou por teologia própria, falando da Trindade. Amém? Começou por cristologia, e então soteriologia da salvação. Agora chegou a eclesiologia, a igreja, agora a tônica do Espírito na história da igreja, falando da igreja. Ainda os que estão lá fora estão entrando pelo ecumenismo, ainda com o diabo. Mas algum movimento está ocorrendo. O Espírito está tocando a tecla, a tônica, o ênfase da igreja. Agora que estamos em Cristo, agora que sabemos quem está dentro, quem está fora, depois dos capítulos anteriores, agora sim o Espírito está falando da igreja. Mas ele não vai começar pelo teto, pelas paredes.
Ele tem que começar na história e em nossa vida. Por isso estou falando da vigência perene dos dogmas, mas em vida. Em vida. Então vem na igreja, um só corpo. A natureza da igreja, o lugar da igreja no propósito de Deus. Vem a igreja, a eclesiologia, a escatologia, o propósito. Agora, nestes últimos tempos, é que se está falando do propósito eterno, supremo de Deus. Difícil encontrar aquilo naquelas datas, mas agora o Espírito está trabalhando este assunto. Ele quer poder chegar a dizer: por fim, grau cheio na espiga. Isso é o que o Espírito está trabalhando agora. Se tem igreja, tem gente dentro, tem gente fora. Bom, os que estão dentro são igreja, mas tem gente vencedora, outra que ainda não vou falar nada. Todos somos vencedores em Cristo. Mas há vencedores mais vencedores que outros vencedores. Então, agora, como assunto dos vencedores, como assunto agora do reino do milênio, já vimos o capítulo da igreja como o reino dos céus, aquelas parábolas, o reino dos céus é semelhante, e vemos que fala da igreja, mas agora vem outro capítulo do reino dos céus, o milênio, e os vencedores, e o resto do assunto que vocês conhecem bem. Agora é o tempo disso. Agora, eclesiologia e escatologia são os últimos capítulos do livro que o Espírito Santo está escrevendo. Ele quer chegar a poder dizer: agora, grau cheio. Vida, realidade, não casca. Grau cheio na espiga. Então, como os irmãos falavam, só nos resta nos consagrar, para que o Senhor nos possa dar graça, que Ele possa contar conosco, se nós também contamos com Ele. Vamos a dar graças ao Senhor. Vamos parar aqui. Pai, agradecemos ao Senhor a oportunidade que o Senhor nos tem dado de considerar estas coisas, de olhar para o Senhor, os que o Senhor tem estado fazendo tempo tras tempo para nós, para que nós agora podamos estar colocados no lugar certo, que o Senhor mesmo em maturidade. Pai, em Cristo Jesus, nós encomendamos nossa vida inteira nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa fazer conosco o que somente o Senhor mesmo pode fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmãos.